Olá, pessoal! Agora eu vou falar um pouquinho sobre a reincidência, que, como eu havia dito no vídeo anterior, é a principal circunstância agravante. É a que mais ocorre também das agravantes na prática, é a reincidência. No caso, no rol das agravantes, ela está no artigo 61, inciso 1º. Porém, como é uma matéria de suma importância, o legislador ele deixou 2 artigos exclusivos para a reincidência, que são os artigos 63 e 64 do Código Penal. Por gentileza, acompanhe comigo. Eu vou fazer a leitura do artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Reincidência, quando eu pergunto em sala de aula, praticamente é unânime os alunos me falarem: ah, professora, reincidente é aquele que volta a cometer um crime, é aquele que volta na vida criminosa. Está parcialmente correto, não está de todo errado. Porém, pela leitura que vocês acabaram de ouvir, e com certeza estão acompanhando no código, reincidente não é só aquele que volta a cometer crimes. Não é só voltar à prática criminosa. É voltar a cometer um crime depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior. Então é necessário que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por exemplo, vamos dizer que eu cometi um homicídio doloso, que é um crime obviamente grave, portanto geralmente demora até sair o trânsito em julgado, né? Eu cometi esse homicídio e eu fui condenada aqui em Medianeira. O juiz prolatou sentença condenatória. Porém, eu tenho o direito de recorrer, então eu ainda sou presumida inocente. Procurei você, meu advogado, você entrou com recurso e esse recurso está lá nos tribunais, está no TJ, em Curitiba, no STF, enfim. E eu estou aguardando o trâmite desse recurso em liberdade. A regra é a liberdade, tá? A prisão, no caso a preventiva, é em último caso, é exceção. Então estou eu livre, leve e solta. Não deveria voltar a delinquir, porém eu volto. E eu cometo agora um furto. Como é um crime mais leve, vamos dizer assim, não tão grave, vamos dizer que o trâmite processual foi rápido e realmente eu fui condenada. E na hora do juiz fazer a dosimetria da pena, ele vai avaliar lá segunda fase agravantes. Ele vai considerar a reincidência e vai agravar a minha pena? Eu serei considerada a reincidente? Não. Pelo seguinte, eu voltei a delinquir, tá correto. Eu cometi o furto depois do homicídio, da sentença condenatória do homicídio. Acontece que essa sentença não transitou em julgado. Está lá em grau de recurso no TJ. Então eu voltei a delinquir, mas não foi depois do trânsito em julgado. Então eu serei tida como ré primária. Será chamado nesse caso primariedade técnica. Tá? Eu não sou uma primária como qualquer um que nunca delinquiu na vida. Eu cometi um homicídio no passado e agora um furto. Porém, eu sou primária porque não houve o trânsito em julgado do homicídio. Mas eu já serei portadora de maus antecedentes. Então a gente costuma chamar de primariedade técnica. Vocês acompanharam comigo a leitura do artigo 63 do Código Penal? E vocês viram que o tempo inteiro fala a palavra crime. Não fala nada de contravenção. Fala praticar novo crime depois do trânsito em julgado do crime anterior. E se eu praticar uma contravenção, transitar em julgado e eu voltar a cometer uma outra contravenção, sou reincidente ou primária? Reincidente. Isso não está no Código Penal, mas está na LCP, que é a Lei de Contravenções Penais, que a gente já viu no Penal 1, que é o Decreto-Lei 3688 de 41. Isso está no artigo 7º da LCP. Fala que se eu cometer uma contravenção e depois do trânsito em julgado uma outra contravenção, serei reincidente. Se eu cometer um crime
e depois do trânsito em julgado uma contravenção, também serei reincidente pelo artigo 7º da LCP. Agora, se primeiro eu cometer uma contravenção e depois dela transitar em julgado eu praticar um crime, eu não sou reincidente. Continuo sendo primária. Por quê? Por uma falha do legislador. Porque não há nada falando a respeito nem no 63 do Código Penal, nem no artigo 7º da LCP. Então, por uma lacuna do legislador, nesse caso, eu vou continuar sendo primária. Então, caberá a reincidência, que eu passei para vocês no material. Se primeiro eu cometer um crime e depois do trânsito em julgado outro crime, artigo 63 do Código Penal. Se primeiro praticar uma contravenção, depois do trânsito em julgado outra contravenção, artigo 7º da LCP. Se primeiro praticar um crime e depois de transitar em julgado uma contravenção, também artigo 7º da LCP. E se eu praticar primeiro uma contravenção e depois do trânsito em julgado um crime, nada fala a respeito, nem no Código Penal, nem na LCP, continuarei sendo primária. Quanto tempo dura a reincidência? Será que uma vez reincidente até morrer? Depende. Hoje, a reincidência ela tem um prazo, que é de 5 anos, que eu já vou explicar. Até o ano de 1984, quando a gente teve a reforma da parte geral do Código Penal, o sistema que nós adotávamos com relação à reincidência era o sistema da perpetuidade. Uma vez reincidente, eu seria reincidente para sempre. E a reincidência, ela prejudica o agente em muitas coisas. Na hora de fixar a pena base, que nós já vimos, é uma agravante. Na hora de ver se cabe penas restritivas de direito, que a gente já viu. Na hora de ver da pena de multa. Na hora de verificar livramento condicional e sursis, que são benefícios que nós ainda iremos estudar. Então, a reincidência atrapalha a vida da pessoa muito. Até 84, uma vez reincidente até morrer. Né? É igual o mantra, né, do Flamengo. Eu faço uma analogia brincando em sala de aula sempre, né? Uma vez Flamengo até morrer. Uma vez reincidente até morrer. Em 84, o legislador trocou o sistema da perpetuidade pelo da temporariedade, que é o adotado hoje. A reincidência, ela perdura por um prazo de 5 anos, que é chamado período quinquenal ou depurador. 5 anos a contar do quê? 5 anos a contar do cumprimento ou extinção da pena. Quando o juiz concede sursis, que é a suspensão condicional da pena, é um benefício, ou o livramento, ele não declara a pena cumprida, ele declara ela extinta. Tá? Por isso que está escrito extinção da pena. Isso está no artigo 64 do Código Penal. Para efeitos de reincidência, inciso 1º, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão, que é o sursis, ou do livramento condicional. Então, 5 anos a contar do cumprimento da pena, quando eu cumpri totalmente a minha pena, ou se eu recebi livramento condicional ou sursis, a contar da data de extinção da pena, que é a audiência admonitória, que mais para frente eu vou explicar. Então, vamos pegar uma pena cumprida. Digamos que eu terminei de cumprir a minha pena hoje. Hoje é dia 7 de abril de 2020. Eu serei considerada reincidente se eu voltar a delinquir após, ou melhor, dentro dos 5 anos a contar de hoje. Hoje eu terminei de cumprir a minha pena. Vai cair dia 7 de abril de 2025. Até essa data, 7 de abril de 2025, se eu voltar a delinquir, eu serei reincidente. Passada essa data, se eu voltar a delinquir, eu passo a ser ré primária. Agora portadora de maus antecedentes, onde o juiz vai avaliar na primeira fase, na hora de fixar a pena base, lá nas circunstâncias judiciais dos 59, que são 8, tem uma que se chamam
antecedentes criminais. É lá que ele vai avaliar que agora eu sou primária, mas eu sou portadora de maus antecedentes. Eu tenho uma ficha criminal, um passado criminal. Ele não pode avaliar a reincidência, lembram? Senão dá bis in idem. Reincidência tem que ser avaliada na segunda fase. É uma agravante, não na primeira. Aliás, tem uma súmula sobre isso, que eu devo ter encaminhado no material, mas vou ler aqui. Súmula 241 do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial, porque dá o bis in idem. Ok? Então, são 5 anos a contar do cumprimento ou extinção da pena, período quinquenal depurador, para eu ser reincidente. Após esse período, volto a ser primária. A reincidência, ela não cabe em todo e qualquer crime. Há certos tipos de crime, espécies, que não caracterizam reincidência. Isso está no artigo 64, inciso 2º do Código Penal. Não se considera, para efeito de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Crimes militares próprios são aqueles exclusivamente praticados por militares e previstos no Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 65. Só militar pratica e só tem no Código Penal deles. Por exemplo, deserção, que é abandono do posto, né? Abandonar o serviço. Não existe deserção no Código Penal, no nosso CP. Crimes militares impróprios são aqueles que existem tanto no Código Penal Militar quanto no nosso Código Penal. Se um militar cometer um crime militar impróprio, do código deles, e um crime comum, do nosso, ele é reincidente. Só não gera reincidência crimes militares próprios, ou seja, crimes exclusivos do Código Penal Militar. Então, se um militar cometer deserção, por exemplo, que está no CPM, o código deles, e um furto, um roubo, um crime comum, ele não será reincidente. Agora, se ele cometer 2 crimes militares próprios, exclusivos do CPM, o Código Penal Militar, aí ele é reincidente pelo Código Penal Militar. Também não gera reincidência o crime político. Crimes políticos são aqueles previstos na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83. Também não vão gerar reincidência. Vamos ver o que mais aqui da reincidência. Seria isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, WhatsApp, e-mail, pelos meios que vocês quiserem. Até lá!